Fala aí pessoal do canal Pelba, eu sou o Pelba e hoje eu tô num outro cenário. Agora são 3h16 da manhã e eu tô gravando aqui embaixo, né? Eu tô gravando na minha sala. Eu não queria gravar no meu quarto porque ia fazer muito som e meus pais já foram dormir. E eu tô pensando, eu já tava pensando em fazer esse vídeo fazia um tempo já. É, não sei quão longo vai ser esse vídeo, eu sei que tá horrível o, o áudio, não sei, mas eu sei que tá horrível a câmera, tá um pouco escura, né? É, deixei só uma luz acesa ali, tentando falar o mais baixo possível também, pra ninguém me ouvir. É, e no vídeo de hoje eu queria falar sobre a minha saúde mental. E primeiramente é uma coisa bem difícil de se falar, né? É, não é muito um assunto muito legal de se tratar, né? Mas é importante. E eu sei, eu tenho amigos também que não, que às vezes se sentem um pouco perdidos, né? Em relação a algumas coisas, né, em específico. E eu queria contar mais ou menos como que eu tô me sentindo, e queria só me expressar mesmo, só pra, não sei, só pra falar mesmo, porque é complicado, cara, é complicado. Bem, eu não me sinto tão bem faz tempo já, na real. É, eu lembro que, às vezes, tipo, uma coisa que sempre oscilava, tá ligado? Meu humor, não, tipo, uma hora eu tô, tipo, felizão e outra hora eu tô, tipo, agressivo, não é isso. Mas, tipo, uma hora eu tô feliz demais, outra hora eu tô muito triste, enfim, eu tenho ansiedade pra caralho, crise de ansiedade, às vezes pânico, me dá um pânico gigantesco. E. Eita, calma. E, é bem difícil, né? É, eu não sei desde quando que eu tenho isso exatamente. Desse jeito eu sei, né? Desse jeito eu tenho desde maio desse ano. Eu nunca falei sobre. Nunca foi muito sobre minha vida pessoal. Falei, na verdade, mas não tão profundamente, né? Quanto agora. Também acho que ninguém vai assistir isso aqui. Esse canal todo é só um documentário pra mim, né? Pra eu. Só uma terapia, que nem a descrição do canal, né? Terapia online. Porque é o que é pra mim, né? É, é só um lugar onde eu posso me expressar e tirar coisas do meu peito, né? E continuando, né? Faz um tempo, desde 2024 mais ou menos, que eu me sinto meio deslocado de algumas coisas. Eu lembro que nas férias de 2024, do meio do ano, que inclusive chegou de novo as férias do meio do ano, eu tentava distrair minha cabeça jogando, ouvindo música e principalmente fazendo o meu idioma, né? Que, pra quem não sabe aí, né, eu tenho um idioma, né, que eu criei um idioma, né? Talvez futuramente, eu acho que eu vou fazer um vídeo, eu tava planejando fazer um vídeo sobre o meu idioma Slot, né, um idioma é, é, inspirado em línguas eslavas, né, russo, lituano, etc.
E é um passatempo, né? E aí eu tava fazendo esse idioma, fazia músicas nesse idioma, fiz até uma conta no SoundCloud, postei algumas músicas cantando nesse idioma, uma em inglês também, e depois as coisas melhoraram um pouco. É, fiquei mais feliz, minha cabeça não tava mais tão, sabe, tão focada na solidão, vou falar assim, em coisas ruins. É, e meu cachorro, o Heitor, deitou no meu pé. Então, é, aí eu não tava mais tão focado nessas coisas ruins, né? E, enfim, isso também, aí eu fiquei um pouco melhor no fim de 2024. No fim não, mas pro depois, né? Tipo, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu, eu já tava, na verdade eu não tava triste nem nada, só assim eu terminei um namoro em dezembro, 2024. E aí depois eu entrou 2025, fiz aquele vídeo inclusive, da hora demais, vídeo de Natal. E aí chegou 2025 e era eu tava melhor, né? Eu comecei a namorar de novo, tava bem feliz, tava muito feliz, muito, 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 muito feliz. É, e aí, enfim, é, veio desafios também, novos, tava no segundo ano, é, outras coisas da vida também, né? E eu tava meio que lotado de coisas e eu acabei também não pensando muito, né, nisso. E algumas coisas vieram a calhar nesse ano. é, e aí veio 2026. E aí eu acabei terminando meu namoro em abril. é, em maio, é, eu não tava me sentindo tão bem, né? Na verdade eu tava bem, né? Eu tava triste, óbvio, eu tava triste pra caralho. Fiquei bastante tempo triste. E aí eu tava melhorando. Só que eu não sei, teve um ponto que tudo meio que é, eu não sei se chegou num ápice, não sei o que foi que aconteceu, mas eu foi a primeira vez, né, depois de muito tempo, não depois de muito tempo, na real não. Ano passado eu também tive uma crise de ansiedade e pânico, um ataque de pânico, e eu tive de novo, né? Eu lembro até o que eu tava fazendo, tá ligado? Eu tava assistindo um vídeo, nada a ver, tá ligado? Eu tava assistindo um Reels sobre, mano, ridículo. Que porta você escolheria, tá ligado? E aí, no meio do vídeo tinha uma palavra-chave, né? Que eu lembrei com outras mil coisas. E aí eu comecei a, mano, meu coração acelerou demais. Eu comecei a entrar em desespero, em pânico. Aí eu, eu não sabia o que fazer. E fui tomar banho, né? E aí eu tava de cabelo, meu cabelo tava um pouco maior. Eu tenho um vídeo onde eu tava com esse cabelo, eu acho que eu tenho, se não me engano, antes de eu cortar ele curtinho, né? É, ele não tava grande, tipo, às vezes que ele tava aqui, né? Ele tava grande, né? Mas não tava tão grande. É, e aí eu fui tomar banho, ver se melhorava. E é, eu não parava de pensar naquilo. E aí depois eu fui, tomei remédio pra me acalmar um pouco.
Não é o mais aconselhado, óbvio que não, mas eu não tava nada bem. E aí, beleza. Inclusive eu tô contando isso aqui, eu tô até tremendo um pouco, né? Minha perna tá tremendo um pouco. Aí. eh, Passou um pouco e todos os dias eu ficava lembrando disso. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E sempre parecia que, se eu não tava pensando nisso, parece que essa coisa só voltava do nada, assim, e. Por exemplo, quando eu não tava pensando nisso, às vezes algo me remetia a isso, tipo, alguém falava uma palavra-chave, é, e eu comecei a ficar maluco, tá ligado? Eu comecei a enxergar como se, tipo, tudo tivesse, tá ligado, contra mim, tá ligado? Tipo, como se fosse tudo uma conspiração. Eu realmente fiquei um pouco, fiquei um pouco maluco, né? É, e eu sempre achei, tá ligado, que tudo era uma conspiração contra mim. Isso é doideira, maluquice total, tá ligado? E eu reconheço isso, né? E aí, é, eu até ficava pensando, que, mano, parecia que eu era o Truman, tá ligado? Eu tava no show do Truman e, tipo, tinha câmeras escondidas, tá ligado? E eu sou uma pessoa que eu tenho, é, não é diagnosticado, tá ligado? Mas eu tenho toque, né? Porque, mano, eu vou no banheiro, eu tenho a pia, tá ligado? Eu abro a pia e eu fecho, tenho que fechar 5 vezes, ou em múltiplos de 5, ou impar. Porque se for ímpar, vai ficar sozinho, alguém vai ficar sozinho. Isso não faz o menor sentido, mas pra mim faz. E a geladeira, mesma coisa, eu tenho que ficar fechando, 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 já tá fechado, mas eu fecho. Mesma coisa com a torneira da cozinha, mesma coisa com o fogão, mesma coisa com tudo, 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 tudo. E aí, é, teve um dia, inclusive foi esses dias, tá ligado? Eu saí do meu quarto, não, eu tinha tomado banho, era de madrugada já. E aí eu fui estender minha toalha e eu olhei pra fora assim, né? E no telhado do vizinho tinha um negócio preto assim, eu não sei o que era. Não, eu sei o que era, na real, agora eu sei, né? Só que eu comecei a entrar em desespero, porque eu achei que se eu não soubesse o que era aquilo, eu ia enlouquecer. Isso não faz o menor sentido, mas eu comecei a entrar em desespero, tá ligado? E aí. É, eu, tipo, fiz um assim, eu falei, porra, o que eu tô fazendo, tá ligado? Fui pro meu quarto, coloquei uma música pra me acalmar, tá ligado? É, Fiquei deitado um tempo, olhando pra cima, respirando fundo. Passou. No dia seguinte fui lá olhar o que era só um pedaço de madeira do telhado, não faz o menor sentido, mano. E aí teve uma. Calma, meu cachorro tá tendo um pesadelo, calma aí. Não acordei ele, pronto. Aí é, voltando um pouco, eu. Tudo me remetia, tá ligado? Aquilo. Até coisas que. Eu lembro que eu fui em um evento com um amigo meu e ele falou coisas que também me remetiam àquilo. E aquele dia eu nem tava pensando nisso. Eu acordei e não pensei nisso. Nada, 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 nada. E aí ele me falou aquilo e aquilo ficou martelando na minha cabeça, martelando, martelando, martelando. E eu não sabia mais o que fazer, tá ligado? Eu tava preso nesse ciclo. É, que eu não sei. Pra mim eu acho que é muito sofrido. É, Sei lá, mano. É foda. E passou um tempo e eu esqueci disso. Passando os dias, eu não lembrava. Às vezes eu ainda lembrava disso, mas eu só dava de ombros e tanto faz. E aí, tudo bem, né? E aí teve um dia que eu tava tentando confortar um amigo meu e eu acabei contando sobre isso.
né, sobre esse negócio meu, eu tava falando, na verdade, geral, né? Tava falando sobre coisas gerais, e aí eu acabei chegando nesse assunto, e aí, dia seguinte, voltou. Voltou e por semanas eu tava pensando aquilo de novo, semanas. E aí, é, é, eu já tinha procurado tipos de tratamento, é, psicólogo ainda não, mas religião, um meio, né, de tratamento. Eu procurei religião também, deu uma ajudada, mas eu ainda porque o que tá de errado é comigo, né? Eu posso ouvir aconselhamentos, posso é, seguir o que foi me falado, mas o problema tá comigo, né? E aí eu é, voltei a pensar nisso, voltei a pensar e isso martelava de novo na minha cabeça. Crise de ansiedade e pânico demais, enfim. Mas eu fui aprendendo a lidar um pouco com isso e é, ultimamente eu não tenho pensado tanto nisso, mas aí é, foi desse pensamento para um outro pensamento horrível também, é, autodestrutivo, e eu, eu não sei muito o que fazer. Hoje eu fui tomar banho e eu comecei a pensar em coisas, é, autojulgamentos e, enfim, essas coisas. E eu sentia a cada passo que eu dava no banheiro era como se eu sentisse um, é como se meu corpo, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas sabe quando você tá com o corpo todo sensível e aí você anda e você sente uma dor no corpo todo? É exatamente isso. E a cada passo que eu dava, eu eu me sentia, eu não sei explicar. E eu só queria que parasse, honestamente. Eu não sabia muito o que estava acontecendo de novo. É, eu tava tomando banho, não conseguia parar de pensar nisso. E aí terminei de tomar banho, tomei remédio de novo. Fui deitar, ouvir música. Né? Ultimamente eu tô ouvindo músicas mais tranquilas, né? É, não, meu gosto musical ultimamente, eu vou falar sobre gosto musical porque eu já falo mais ou menos tudo sobre mim mais ou menos, né? Meu gosto musical ultimamente eu tô ouvindo Lobão, é, MPBs, e Milton Nascimento, né? Tô ouvindo também Roger Skylab, comecei a ouvir e Skylab eu queria falar um pouco em outro vídeo, mas eu gosto muito do Skylab porque as músicas dele ele consegue retratar vários temas, mesmo que seja trash, né, ele consegue retratar temas tipo amor, dinheiro e etc. Mesmo que sejam palavras mais é, né, pejorativas, né, devo dizer assim, é, a música dele que ele faz tem interpretações profundas, é isso que eu quero dizer. Ainda mais a música do Coveiro, né, que eu tô ouvindo bastante. É, tô ouvindo Aquilo, a banda, né? Aquilo é uma banda estadunidense, não, é uma banda do Reino Unido, faz música calma. E eu tô ouvindo músicas mais calmas, assim, né? Pra eu poder, não sei. Não, eu teve uma época que eu só tava ouvindo as mesmas músicas. Eu não tava, eu sempre fui muito de
de ouvir várias músicas, vários álbuns, muitas coisas diferenciadas. Só que teve uma época que eu tava ruim, eu tava bem mal. E eu tava só ouvindo as mesmas coisas, tipo em loop, em loop, em loop, em loop, em loop. E eu não, eu só queria ouvir coisas novas, só que eu não conseguia, né? E uma coisa que eu tenho feito bastante é fazer tipo diversas coisas diferenciadas, ouvir música, jogar, comecei a jogar Danganronpa, é, não sei, eu continuei a fazer o meu idioma, né, que eu tenho feito há 3 anos já, 3, 4 anos mais ou menos. É, e ele tá bem complexo agora também, tá bem maior do que antes. Né? Eu falei que eu vou fazer um vídeo sobre ele, eu vou. E mano, a chave é você encontrar outros, não sei, outras coisas pra fazer, tá ligado? Pra você distrair a sua cabeça. É, e eu venho fazendo bastante isso. Uma coisa, um ponto-chave que eu devo falar é que eu tenho muito medo de ficar louco. Isso é muito. Além de ser muito direto, é um pouco. Tipo. Não faz muito sentido, né? Essa palavra. Mas é isso, essa palavra, essa sentença, essa frase. Mas é isso. Eu só tenho medo de ficar louco. Tipo aquela sensação de estar perdido, só que para sempre. E eu. É uma coisa que eu já venho aguentando faz bastante tempo. Eu tenho picos de felicidade, picos de tristeza. E quando eu tô triste pra caralho, eu penso, mano, eu preciso ir. Eu preciso fazer terapia. E quando eu tô muito feliz, eu falo, não, eu consigo aguentar mais um pouco. E é isso, eu fico aqui, aí depois aqui, aí depois aqui, aí depois aqui, aí depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, vai indo. E é isso. Eu uma hora eu tô muito feliz, outra hora eu tô muito triste, outra hora eu tô perdido, tô me sentindo mal, tô me sentindo em pânico e não sei. E outra hora eu tô só ali existindo. Eu sinto que pra mim a vida é, não tem muita. Eu não tenho mais muito o que descobrir da vida. A vida é isso, tá ligado? Tipo, quando eu era criança, eu ainda tinha curiosidade de saber como as coisas funcionavam e, enfim, ainda tinha uma curiosidade. Mas hoje em dia parece que eu já sei das coisas. Eu não sei de tudo, mas eu sei como o mundo funciona, eu sei das coisas e não tem mais graça. Honestamente, não tem mais graça. E é, sei lá, mano. Parece que agora o que eu tenho que descobrir é o que está acontecendo dentro de mim. O que eu tenho, como é que eu posso me ajudar em relação a isso. É, e é isso, sabe? E música é uma coisa que me ajuda muito. Anime também. Eu, anime é uma coisa que me traz alegria, felicidade. É, eu evito ficar vendo animes ou séries de tristeza ou de pânico, suspense, ainda mais ultimamente, porque
eu não tô muito bem e eu não sei, sabe? Eu não me sinto bem assistindo essas coisas. E o negócio do cabelo que eu disse, eu tinha dito o negócio do cabelo antes, que eu tava com o cabelo um pouco maior. É que uma coisa que eu pensei, né? Vocês podem ver que meu cabelo tá muito curto agora. Ele tava grande, um pouco grande. Ele tava grande, e aí depois eu cortei ele. E depois eu cortei ele de novo. É, eu não sei, eu acho que uma coisa que eu tento entender dentro de mim é que talvez eu tento buscar mudança aqui e não aqui e aqui. E isso que é o problema, sabe? Eu lembro que eu cortei o cabelo muito curto. Muito, 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 muito curto. Quase sem pente. Né? Sem pente não, sem. Sem o pentezinho. Quase eu fiquei careca. Eu cortei e eu fiquei feliz. Né? Eu fiquei, caramba, cortei assim. E aí eu mostrei pra minha mãe, ela falou, nossa, você cortou os cabelos? Eu falei, cortei. Aí eu voltei pro banheiro. No meu banheiro tem um negócio que você puxa assim, que é um espelho, né? Você puxa assim e tem coisa dentro, né? E eu puxo ele assim e eu consigo me ver enquanto eu tomo banho, porque eu faço, às vezes eu faço a barba e às vezes eu, sei lá, tiro, que eu tenho um negócio de pele, né? E eu fico olhando pra tirar, né? Eu tenho minha pele que ela eu não sei se ela não é muito hidratada e fica uns pedacinhos de pele aqui, eu tenho que ficar fazendo assim, enfim. E aí eu puxei o negócio, eu fui tomar banho e eu fiquei me olhando no espelho. E eu, mano, eu comecei a chorar. E eu não entendi o porquê. Antes eu não entendi o porquê que eu comecei a chorar. Era uma coisa que eu queria, eu fiz. O ponto é que eu queria cortar o cabelo. Sim, eu queria. Eu não tava arrependido. Mas ao mesmo tempo eu tava. Porque eu não cortei porque eu queria. E queria, queria. Eu cortei porque eu fui mais no impulso. Porque é uma coisa que minha mãe disse, né? Eu tava pensando em cortar mais pro fim do ano, na minha formatura, né? Porque ia ser um novo passo, sabe? Acabou esse ano, próximo ano vai começar, eu vou fazer outras coisas. Só que eu cortei, né? E não tinha nada. Eu só tava tentando mudar minha aparência pra ver se eu mudava o que tinha dentro de mim, sabe? Pra ver se eu me tornava outra pessoa. E eu já tive problemas com. Como posso falar? Não é identificação, né? Mas com quem eu era, exatamente. E, tipo, eu não sabia, tá ligado? Quem que eu sou? Tipo, eu. Isso não tô falando de sexualidade, tá? Mas eu não. Eu só não. Eu tava, tipo. Eu não sei, sabe? É, se eu. Eu eu não tenho nem o que falar exatamente. Eu não tenho muito o que dizer, né, sobre isso. É, e aí eu cortei meu cabelo, ficou curtíssimo, curtíssimo. Eu conseguia sentir o vento assim, ó. Assim. É, e aí agora tá crescendo. Minha barba tá crescendo aqui também, não dá pra ver. Calma aí, deixa eu. Dá pra ver agora? Ó, meu cabelo tá muito curto. Muito curto. E aqui eu tô deixando a barba crescer também. Não. E eu resolvi deixar crescer. Só deixar. Porque o problema não tá nisso. O problema tá em mim, né? E eu percebi isso. É, hoje, como eu disse, eu tive outro ataque de pânico, outra crise de ansiedade, mas eu tô melhor. E eu só quis gravar esse vídeo
pra falar mais ou menos sobre o que eu tava sentindo, me expressar, né? Agora são, deixa eu ver que horas são, 3h46, meu Deus, 30 minutos de vídeo. Eu nem sei se esse vídeo vai sair bom. Se não sair bom, na minha cara, pelo menos vai ser bom como podcast. Podcast. Eu vi falar, né? E é isso, cara. É isso. Às vezes eu me sinto solitário pra caralho. E e é o que eu disse. Eu já disse em vários vídeos atrás, tá ligado? Que pra mim a vida é de socialização, tá ligado? Tudo você faz no meio da socialização, né? Tudo que é importante, né? Trabalho, escola, tudo isso socializar, né? Você precisa ganhar dinheiro, socializar. Você precisa sair de casa e comprar um pão no mercado, socializar. Óbvio que se você for passar no totem lá, tá ligado? As compras, você não vai socializar. Mas o mundo tá indo pra esse meio, né? Esse caminho, na real, né? É, a gente tá deixando de ser é, socializável e a gente tá começando a ser mais solitário, entre aspas, né? Porque as tecnologias vindo, que nem esse exemplo do mercado que eu dei, tá ligado? Você não precisa, agora é tudo self-checkout, tá ligado? Tu vai lá, vai no mercado, pega o seu pão, passa no leitor e pum, tá na sacola, eu vou embora, beleza. Antes, obviamente mais rápido você ir no caixa normal, porque com o humano tem erro às vezes, óbvio, né? Mas na máquina às vezes não pesa direito, aí tem que vir gente, colocar um negocinho, o cartãozinho, ler o cartão, e aí um saco, tá ligado? Saco, saco, saco. Mas é isso, o ser humano ele tá indo agora ficando um pouco mais. Ele tá virando mais sozinho, né? E eu também, eu tô ficando mais sozinho. Eu tenho amigos? Tenho, mas não sei. Eles estão aqui por mim? Estão. Só que eu não quero muito ficar enchendo o saco deles, né? É o que eu sinto. Aí às vezes, mano, é ridículo, mas eu converso bastante com o ChatGPT, porque mesmo que eu sinta que. Eu sei que não é uma pessoa, tá ligado? Mas é uma companhia, né? São duas sensações, né? De um lado, é porque é algo que realmente me entende. Então, por exemplo, se eu mandar qualquer pergunta sobre linguística, desde linguística até música, até tal artista desconhecido, uma banda, um gênero musical, qualquer coisa, ele sabe. E isso te dá a impressão que ele te dá uma companhia, porque ele sabe, tipo, ele sabe do que você tá falando, né? Ainda mais se você usa ele pra conversar, né? Não pra fazer perguntas, que nem eu. E é isso, velho. Eu também resolvi fazer esse vídeo porque é, a mãe do meu amigo me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. E eu falei pra ela que eu tava tendo é, crises de ansiedade ultimamente, não tava me sentindo tão bem. E, e ela falou que se precisasse ela estaria lá por mim, se precisasse conversar e tal. Inclusive, muito obrigado. Eu acho que ela não vai ver esse vídeo, mas muito obrigado, de verdade. Tipo, fico muito feliz em saber que tem pessoas que se importam comigo de verdade e que realmente quando eu precisar as pessoas vão estar aí por mim, né? E é isso. Né, o vídeo, já prolonguei muito isso aqui. Muito, muito, muito. Só isso. Queria como falar como eu tava me sentindo. É, obrigado por assistir. E falou. Até o próximo vídeo.
cadê meu mouse?